Em volta de uma fogueira, eles comemoram o trabalho que o homem conseguiu e a mulher o presenteia com um abridor de cartas de prata. Ao anoitecer, os dois começam a se relacionar dentro da cabana. Uma criatura os ataca, puxando a mulher e a partindo em dois. O homem tenta alcançar o abridor de cartas, mas sem sucesso. Ao longe, nós apenas conseguimos ouvir o uivo do monstro, enquanto nos é revelado uma lua cheia. 2 horas depois, ao norte do país de Gales, um homem sozinho na floresta corre enquanto homens armados e com cães o perseguem. Quando os perseguidores se separaram, o homem consegue dar cabo de alguns, porém é surpreendido por um deles que aponta uma arma para sua cabeça e o chama de soldado Cooper. E então entendemos que aquilo se tratava de um treinamento militar. Cooper se recusa a executar uma última ordem para concluir seu treinamento, pois esta vai de contra seus princípios e parte para cima do homem, porém é detido. O homem então ordena que levem Cooper de volta ao seu esquadrão de origem. 4 semanas depois, nas regiões montanhosas da Escócia, um helicóptero chega ao local, enquanto militares saem dele. Seu sargento começa a passar instruções e um dos soldados diz que não iria perder o futebol por causa daquilo, e é empurrado para fora do helicóptero. Enquanto o helicóptero deixa o local, alguns deles tiram os capacetes. Então nos é revelado que Cooper é um deles. O sargento inicia a sincronização com todos os relógios dos soldados, e um dele, que é identificado como Spum, reclama de ter esquecido seu relógio no quartel, e os soldados fazem piadas disso enquanto trocam ofensas amigavelmente. O soldado resmungão, que é chamado de Joe, volta a reclamar que estão ali enquanto perdem um jogo importante de futebol, e que Inglaterra versus Alemanha, isso sim é uma guerra, novamente fazendo uma referência à partida de futebol que perdia. O sargento o alerta de que, apesar de estarem ali em exercício, eles estariam enfrentando uma outra equipe formada pelas forças especiais. Um último alerta é feito pelo sargento. É de que não é porque estão usando balas de festim que eles terão misericórdia do inimigo. Ele entrega seu relógio para Spum e se junta a Cooper para verificar sua localização e estratégia. Cooper faz os informes e o sargento diz que está feliz que Cooper esteja com eles, pois o grupo estaria pior sem ele. O grupo começa a marchar, enquanto Joe mais uma vez reclama por não acreditar que vai perder o jogo. O tempo passa, e ao pararem para descansar, Cooper informa que ouviu histórias sobre aquele lugar, e de que ali tem o costume das pessoas desaparecerem. Ele cita a história do casal do começo do filme, e que as pessoas dizem que foi um monstro que os atacou. Os soldados tiram sarro, e ao voltarem da caminhada, vemos que o grupo está sendo observado pelos homens das forças especiais, e que seu líder é o mesmo do teste de Cooper. À noite, o pelotão de Cooper descansa ao redor de uma fogueira e uma conversa sobre os medos pessoais de cada um se inicia. O sargento conta uma história do seu tempo de soldado e, de repente, uma vaca cai morta ao lado da fogueira. Todos se assustam. Cooper verifica que o animal apresenta marcas de mordidas em seu corpo, sendo essa a causa de sua morte. Enquanto isso, vemos o líder das forças especiais ser atacado por alguma criatura. Ao amanhecer, o sargento decide seguir o rastro de sangue deixado pela vaca. No trajeto, eles encontram pedaços de carne e avistam um sinalizador ao longe. Eles vão até o ponto de onde o sinalizador foi lançado e encontram o acampamento das forças especiais totalmente destruído, com pedaços de órgãos internos pelo chão. O sargento pede para todos se acalmarem, pois eles precisam buscar por sobreviventes. Eles então trocam as armas do treinamento por armas de verdade. Subitamente, o líder das forças especiais surge ferido com grandes cortes em seu peito, então cai em choque. Cooper então o chama por Capitão Ryan e explica que ele foi responsável pelo seu teste anteriormente. Um dos soldados tenta contato pelo rádio sem sucesso. Enquanto realiza um curativo no Capitão Cooper, começa a teorizar de que aquele grupo não está ali pelo treinamento, pois eles estão armados com redes e dardos tranquilizantes. Os soldados começam a realizar a segurança do perímetro, enquanto o especialista em comunicação encontra uma escuta nos rádios deles, junto das coisas das forças especiais, o que deixa tudo ainda mais confuso. Ao ouvirem gritos vindo da floresta, o sargento manda o pelotão bater em retirada. Já na floresta, os soldados começam a assumir posições estratégicas, mas ao se separarem, eles começam a ser perseguidos com mais facilidade. O primeiro, ao fugir, corre por entre a floresta e tem seu corpo atravessado por um galho de árvore.
O sargento é atacado, mas consegue se desviar. Ao olhar para o lado, ele vê mais um de seus homens morto no chão. Ele é atacado mais uma vez pela criatura, que dessa vez abre uma enorme ferida em sua barriga. E no instante em que ia ser morto, Cooper o salva. Ambos atiram em mais uma investida da criatura, e Cooper consegue remover o sargento do lugar, e os dois se encontram com o restante do pelotão. Eles abrem fogo floresta adentro, até que avistam uma pequena estrada com um carro passando por ela. Eles correm até o carro, e um dos soldados pula em sua frente. Do carro sai uma jovem que pedem para que todos entrem. A criatura, que podemos ver que se trata de um lobisomem, sobe na capota do carro e faz com que sua mão a atravesse. Com uma faca, um dos soldados atravessa seu braço, e o carro, que até o momento estava atolado, consegue partir. Cooper agradece à mulher, e ela explica que ao ouvir os tiros na noite anterior, ela decidiu ir verificar se alguém precisava de ajuda, justificando assim este encontro. Ela explica que só existe uma fazenda naquele vale, mas que os donos são amigos e acolheriam todo o pessoal. Ao chegarem na fazenda, a mulher acha estranho que não tem ninguém lá. Cooper entra dentro da casa e inicia o reconhecimento da área. Estranhamente, tanto a lareira quanto o fogão estão em funcionamento. Ao ouvir um som de dentro de um dos armários, Cooper se aproxima devagar e, ao abri-lo, respira aliviado, pois de dentro dele sai um cão. Ao fim do reconhecimento, todos entram na casa. Cooper questiona a mulher sobre os recursos que poderiam ter ao perceber que estavam sem nenhum telefone ou cidade próxima. Ele decide partir novamente o quanto antes, temendo pela vida de seu sargento. Ele e Spoon vão até a parte de fora da casa para ligar o carro, mas ao se aproximarem do veículo, encontram o mesmo com seu motor totalmente destruído. Ao olharem para a floresta, eles veem os lobisomens de pé, e Cooper dá o sinal para os dois correrem enquanto ele atira no combustível do veículo, fazendo com que o carro exploda. Todos vão até a porta ver o que aconteceu. Um dos lobisomens tenta entrar pela porta, os soldados o seguram, impedindo sua passagem, e Cooper, através de uma fresta, atira para espantar a fera. Cooper pede para os outros deixarem o perímetro seguro. Enquanto cuidam do sargento, a mulher se apresenta como Megan, e ela explica que sabe o que as feras são e como feri-los. Mas devido ao sargento estar sentindo muita dor, Cooper não presta muita atenção e sobe com o sargento até um quarto no andar de cima. Enquanto procuram por objetos para usarem como armas, Spoon encontra uma espada medieval escondida em uma caixa. Enquanto cuidam do sargento, Megan diz que mora ali há pouco mais de 2 anos e que é zoóloga. Foi até o local para pesquisar a vida selvagem e acabou se deparando com lobisomens. Após terminaram os cuidados do sargento, ambos vão à cozinha, onde o restante estão reunidos, e Cooper pede para que Megan conte tudo o que sabe sobre os monstros. Megan começa a falar, e uma das coisas que ela explica é que ninguém ainda testou o mito das balas de prata, se elas podem ou não feri-los mortalmente. Cooper se levanta e vai até o Capitão Ryan, e começa a questionar que o estado de saúde dele melhorou desde que os encontram. O que era muito estranho, Ryan, contrariado, tentar atacar Cooper, que é impedido. Cooper levanta parte da blusa de Ryan, que revela ter sido mordido por uma das criaturas. Cooper amarra Ryan na cadeira, quando de repente as luzes se apagam e os soldados avistam o movimento dos lobisomens do lado de fora da casa. Uma janela é quebrada por um lobisomem, que é imediatamente recebido por rajadas de tiros. Em uma porta, um dos soldados está tendo dificuldade de recarregar sua arma e impedir a passagem do monstro. Cooper pega uma panela com água fervendo e a joga no lobisomem que espreitava por uma fresta. Joe desfere vários tiros a queima-roupa, mas ao chegar perto demais, tem sua arma tirada pelo monstro e ele é obrigado a usar uma granada. Joe pega uma nova arma, mas ao aprontá-la, ele se descuida perto de uma janela e é agarrado por outro lobisomem, e mesmo assim ele ainda consegue acertar uma criatura que vinha em outra direção. Joe grita por Cooper, que rapidamente corre para ajudá-lo, pegando a espada medieval que vimos anteriormente e arrancando com um só golpe o braço do lobisomem. Cooper ouve um barulho vindo do andar de cima e, preocupado com o sargento, corre para o local. Ao chegar, ele avista um lobisomem já dentro do quarto e, ao tentar atirar um outro através de uma janela, o segura, fazendo com que ele caia no chão. O lobisomem chega perto do sargento
e Cooper pega uma máquina fotográfica que estava no local e começa a tirar fotos para que o flash atrapalhe a fera. Cooper tenta desesperadamente alcançar sua arma enquanto grita para o sargento acordar. Os dois ocorrem ao mesmo tempo e os ambos atiram contra os lobisomens, fazendo com que eles fujam e os ataques parem em todos os lugares da casa. O soldado Terry, achando que tudo tinha acabado, fica de costas para uma janela e um lobisomem o pega, levando para longe. Megan, que estava no local, faz um pequeno corte na mão. Os soldados se reagrupam tentando encontrar uma saída para a situação, e Megan diz que a melhor saída seria esperar a luz do sol, que ocorrerá em 6 horas. Cooper, preocupado com o sargento, teme não ter tanto tempo. Mais algum tempo se passa e Cooper pega a mão de Megan para fazer um curativo em seu ferimento. Eles começam a conversar sobre suas verdadeiras chances e Ryan se intromete no assunto. Megan então revela que conhece o capitão e que ela foi contactada por militares em outra circunstância e que eles precisavam de um especialista no local para realizar uma incursão. Cooper então pega uma pistola e entrega para Megan. Um pouco mais de tempo se passa. Megan olha pela janela e consegue ver vários lobisomens na espreita. Ela também olha para um celeiro, se vira e pergunta se alguém sabe fazer ligação direta, informando que existe um carro velho no celeiro. Ela não sabe onde está as chaves, mas se alguém souber fazer a ligação, eles podem fugir dali. Joe diz que ele sabe, então se prepara para sair da casa em direção ao celeiro. Antes de sair, ele pergunta a Megan se ela sabe ao menos quanto terminou o jogo, e ela diz que nem mesmo sabia que havia ocorrido um. Spoon sai da casa até estar próximo da floresta e acende um sinalizador que chama a atenção dos lobisomens. Neste instante, Joe corre até o celeiro. Spoon consegue entrar na casa novamente, subindo por uma corda deixada estrategicamente para seu retorno. Porém, um lobisomem puxa a corda, fazendo com que a cama do sargento, a qual estava amarrada, quase caia do andar. Megan utiliza a câmera fotográfica para cegar a criatura, e Spoon, com uma faca, consegue cortar a corda. No celeiro, Joe realiza a ligação direta, e ao ligar os faróis, ele vê um lobisomem terminando de devorar o soldado Terry. As criaturas se voltam para o carro e Joe consegue escapar do celeiro, parando na frente da casa. Mas ao fazer isso, ele percebe que um dos lobisomens está no banco de trás do veículo. Como ação de desespero, Joe se volta para o monstro e o ataca, sendo morto em seguida. Ao chegarem no carro, Cooper e os demais veem Joe morto e o lobisomem que o atacou, pronto para mais uma investida. Eles recuam para a casa e Megan desfere vários tiros à fera. O sargento então fecha a porta e vemos Megan chorando. Passando mais tempo, agora já são pouco mais das 3 horas da manhã. Cooper confronta Ryan mais uma vez em busca de respostas, e o capitão finalmente decide falar. Ele explica que o governo ficou sabendo da existência dos lobisomens e de que o esquadrão de Ryan recebeu a missão de capturá-los, e que o pelotão de Cooper era apenas uma isca. Porém, a missão saiu do controle. Enfurecido por ter sido usado, o sargento ataca Ryan, que acaba se transformando também em lobisomem, devido à mordida. Uma batalha se inicia com todos tentando atingi-lo de alguma forma. Megan continua utilizando a câmera para atrapalhar o monstro. Cooper enfia a espada em seu corpo, que fica presa. Mesmo assim, o agora transformado Ryan consegue fugir pela janela. Após fecharem o buraco por onde Ryan saiu, o grupo chega à conclusão de que os lobisomens são os moradores da fazenda, o que explica a ausência dos mesmos em circunstâncias tão estranhas. Megan então diz que eles estão agindo em comportamento de alcateia, ficando próximo da comida, aguardando em um lugar quente, e sugere que eles estão escondidos no celeiro. Em uma última tentativa, Spoon e Cooper juntam cilindros de gás a fim de explodir o celeiro. Eles colocam o cilindro dentro do carro e perfuram uma mangueira de combustível. Cooper então dirige até metade do caminho e pula do carro, fazendo com que o mesmo prossiga sozinho até o celeiro. O sargento joga um coquetel Molotov no rastro de combustível, fazendo com que o fogo se alastre, chegando até o celeiro e levando tudo pelos ares. Ao entrar novamente na casa, Cooper se depara com Megan, que revela ter traído a todos e que ela também era uma lobisomem. Toda a ideia do celeiro foi apenas para distrair, enquanto ela fazia com que os lobisomens entrassem na casa. Neste instante, os lobisomens aparecem atrás dela, e ao iniciar sua transformação,
O sargento mete uma bala em sua testa. Eles tentam fugir para o andar de cima, mas são bloqueados por mais uma criatura. Spoon começa a atirar para tentar retardar seus avanços, enquanto os outros correm por um corredor. Cooper lança uma granada e acabam ficando presos em um banheiro. Spoon se vê sozinho na cozinha desarmado e encara um dos lobisomens usando as próprias mãos. Ele consegue levar certa vantagem, mas depois o lobisomem reverte a situação e consegue subjugá-lo, o matando. Cooper e o sargento conseguem quebrar parte da parede enquanto enfrentavam um lobisomem que estava tentando entrar e acabam parando em um quarto. Ao perceberem os avanços das criaturas para entrarem no quarto, o sargento sugere que eles se escondam no armário. Quando os dois entram, veem que o armário está com ossos das vítimas dos lobisomens. O sargento atira no fundo, abrindo uma passagem que leva até a cozinha. Eles passam por ela, e o sargento, ao perceber que o tempo para ele estava se acabando, dá a Cooper o filme da câmera fotográfica como prova do que aconteceu. Cooper desce até a despensa, e o sargento faz com que o gás do fogão comece a vazar no local. Os lobisomens entram, e o sargento, quase se transformando, consegue acender uma faísca que faz com que a casa toda exploda. Cooper fica protegido do acontecido, e ao olhar ao redor, vê que o lugar é onde as criaturas deixavam os restos dos corpos de suas vítimas. E se depara então com o lobisomem Ryan, que ainda estava com a espada cravada no corpo. Uma outra batalha se inicia, e quando Cooper estava prestes a morrer, o cão ataca o lobisomem, fazendo assim uma distração. Cooper busca algo que pudesse utilizar como arma, e então encontra o abridor de cartas de prata do início do filme. Ele acerta Ryan, e o mesmo começa a sentir muita dor. Cooper corre em direção a uma pistola e consegue pegá-la no momento da última investida de Ryan, acertando um tiro no meio de sua cabeça. O dia amanhece e Cooper se vê sozinho com o cachorro no local onde era a casa. Ao longo dos créditos, vemos as fotos tiradas pela câmera. O filme termina com a manchete de um jornal com uma pequena notícia sobre Cooper, contado a história sobre seu pelotão ter sido comido por lobisomens, e uma notícia de metade da página com o seguinte informe: Inglaterra 5, Alemanha 1. O time vira o jogo fora do país. Essa foi a história de hoje. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal, compartilhe e deixe seu like. Até a próxima sessão resumo.